Bom, gente, vamos lá. Boa noite para todo mundo, todas. No momento são só meninas. A Joana gentilmente vai dar essa aula comigo, né? É uma aula que talvez não seja necessariamente o eixo central do livro, mas sem dúvida nenhuma é um eixo norteador de toda a lógica desse livro, né? Do Conto da Aia. É o grande causador, na verdade, de todo o desmembrar da história, né? O enredo ele tem um estopim para acontecer, ele tem um disparador, um norteador, e o norteador é o nome que a gente deu para a aula, que é a mudança climática e os riscos de um futuro ecofascista, né? A partir de uma mudança que gerou aí esses acontecimentos futuros dentro do Conto da Aia, né? Esse ponto de partida aí para essa junção desses filhos de Jacó, eles se unem para quê? A partir de mudanças climáticas, ambientais e de infertilidade, para eles poderem combater isso que há de vir. Então, apesar de não ser, de repente, o eixo, né, ou assunto, ou tema, que a maioria das pessoas chutariam para o UERJ, são elementos, são informações que a Joana vai trazer para a gente, que vocês podem usar em qualquer tema de redação. Não necessariamente tenha que ser um tema sobre ecofascismo, um tema sobre mudanças climáticas, tá? Então, apesar de eu também não acreditar que seja o principal tema, ou seja, não seria o tema que eu chutaria, eu acho um tema muito importante, não apenas um tema transversal, eu acho um tema definitivo para que ela tenha criado essa distopia e ela tenha a possibilidade de escrever todo esse enredo que ela traz para a gente nesse livro, tá? Então, Joana, boa noite, muito obrigada pela sua presença, né? A gente está há semanas falando dessa aula, gente, mas finalmente hoje a aula vai acontecer, tá? Você quer falar, Joana? Os planetas se alinharam, né? Um fla-flu no meio do caminho. Eu acho que são muitos tópicos aí sensíveis, né, para acontecer. Mas eu acho que é o que a Polly falou, assim. Acho que o tema ambiental ele é transversal em qualquer assunto. Eu acho que você consegue tacar um tema ambiental em qualquer redação. É claro que o nosso foco é o UERJ, mas eu acho que até dicas aí do que eu falar, vocês podem também usar no Enem, ou usar em outras redações. A temática ambiental, ela tem isso, né? Ela une, e eu acho que quando a gente fala de mudança climática, a gente vem bem nessa pegada de sustentabilidade, né? Que une o econômico, o social e o ambiental. Como os temas são sempre temas sociais, acredito eu, né, Poliana? Acho que eu posso fazer essa afirmação tanto para o Enem quanto para o UERJ. Eu acho que a gente consegue falar de meio ambiente, assim, mais ou menos com tudo. É claro que eu vou dar um enfoque muito maior para a gente falar de coisas de biologia mesmo e tudo mais. E aí fico aberta também para tirar dúvidas. Vou mandar 2 links para vocês também darem uma lida em coisas assim que eu acho que podem ser pertinentes, não só para redação, mas também para biologia, que eu acho que está todo mundo fazendo a mesma prova. Talvez algumas da Poliana não, né? Algumas alunas talvez para direito, porque redação cai para todo mundo, mas para o Enem, pelo menos, todo mundo tem aí biologia. Então, acho que já dá um levante aí nesse finalzinho. Isso. Então, se alguém quiser, gente, interromper, ou seja pelo microfone ou no chat, vai falando aí, não tem problema nenhum. Tá? O objetivo não sou eu, Joana, ficar dando aqui uma palestra, porque não é esse o objetivo, né? O objetivo A é Ana acabou de ser. sair de uma palestra, Sim, ela não quer, entendeu? eu Palestrinha. que dei. Então, não, é um debate do livro, então, o quanto vocês puderem agregar ou trazer dúvida, sejam bem-vindas, né? Aqui a gente tem uma imagem para a gente começar, quando a gente busca informações de ecofascismo, que talvez tenha sido aí a palavra que deixa a gente um pouco em dúvida nesse título dessa aula, e eu quero que vocês saibam, né, que vocês saiam dessa aula sabendo o que é ecofascismo, para poder, de repente, colocar numa redação essa terminologia, né, esse conceito, para você poder mostrar que você sabe de onde que vem isso, por que chama de ecofascismo e não só de fascismo, tá? Então, é essa imagem que a gente encontra, né? Tem essa pessoa encapuzada, e essas, a gente pode chamar de planta, Joana? Pode, tá bom. Folha, Uma folha ou folha, planta? Folha, olha aí. vegetal, assim, né?
Uma coisa Eu bem... só lembro de pteridófitas, briófitas e afins, é isso? Você lembra muito, Sim. mulher. É isso, eu estudei. Então, a gente vai chamar aí de folha, né? Então, é uma imagem muito simbólica em que a gente encontra essa pessoa como se fosse um combatente mesmo, né? Como se fosse alguém em uma luta. E eu acho que vem daí essa terminologia. Você quer falar, Joana? Quando a gente... Bom, é porque eu acho que toda vez que fala eco alguma coisa, eu sempre penso em ecochato, que é a pessoa que quer que use escova de dente de bambu. Gente, pavor disso, escova de dente de bambu não, escovar dente de carvão ativado, sei lá. Toda vez que a gente pensa nessa relação ecológica, eco vem da palavra oikos, e oikos em latim quer dizer casa. Então, toda vez que a gente faz ecologia, por exemplo, que é ecologia é estudo, né? Então, ecologia é o estudo da nossa casa. E o que a gente tem na nossa casa, né, no planeta Terra? A gente tem, basicamente, interações entre os seres vivos. Então, a gente vai chamar essa interação entre os seres vivos de fatores bióticos ou biocenose. São conceitos ligados a gente falar de seres vivos. E a gente também tem o conceito, né, de estudar os seres vivos interagindo com os fatores que não têm vida, né, com o meio ambiente. Então, quando a gente passa a estudar ecologia, a gente vem dentro disso, do nosso estudo do meio ambiente, não só a interação, mas também com as coisas ali abióticas, que é isso, luz, temperatura, salinidade, clima, relevo, tudo que está ligado a isso. Então, quando a gente faz a junção das palavras, né, ecofascismo, a gente traz essa parte, né, pensando em ecologia, pensando em oikos, pensando em casa, pensando em interação, juntando, né, com o conceito do fascismo. Hoje, eu acho que, ainda mais pós-pandemia, eu acho que isso fica escrachado, assim. Como a gente passou por um período que a desinformação ela ficou muito escancarada, porque a gente passou por um período tenso, assim, de fake news, relacionados a... Sempre existiu, óbvio, né? Mas acho que agora a gente tem um senso melhor, um senso mais apurado, tipo assim, pô, isso daí eu acho que não é uma verdade. Eu acho que é isso que o conto da Aya traz de principal, assim. Existe uma história, não importa como a história aconteceu, mas é uma história social, existe um problema, né? Um problema de infertilidade muito grande, e aí a gente muda alguma coisa. Acho que é a partir disso que a gente pensa agora no ecofascismo, como a gente vai manejar essa nossa interação com o meio ambiente de forma social. Então, a gente tem essa definição, uma definição que vocês podem usar, vocês não têm de usar a definição por completo, né? Mas a definição que a gente colocou é uma linha de pensamento, o ecofascismo, que está diretamente ligada com pensamentos da extrema-direita mundial. Para quem estava aqui nas aulas anteriores, né, eu dei aula com 2 professores de história, e eles 2 falaram algumas vezes que o momento em que ela escreve o livro são momentos de governos totalitaristas, não necessariamente onde a Margaret Atwood escreveu esse livro, que é no Canadá, mas ao redor do planeta, né? Ou seja, no mundo. Então, em 79, a gente já deu uma aula com o Lecas sobre a Revolução Iraniana, que era o que estava acontecendo em 79. Em seguida, a gente deu uma aula com o Vilguinho. Gente, para quem quiser assistir, não assistiu essas aulas estão no YouTube, então vocês podem ir atrás lá dessas aulas. E ele também falou de Guerra Fria. Então, a gente tem aí momentos e governos ao redor do mundo com esses pensamentos. Já nesse momento em que ela escreve o livro, trazendo para o hoje, que é o paralelo que a UERJ quer, que você pense no livro, que você pense no passado e que você pense no presente. Trazendo para o hoje, a gente também tem esses pensamentos da extrema-direita mundial. Eu ainda não dei essa aula sobre a República de Gilead, a geopolítica da República de Gilead, mas eu vou dar essa aula com o Renan, Joana. Não sei se você lembra do Renan Paiva. Eu vou dar essa aula com o Renan. Eu já dei essa aula com o Renan no presencial, eu só não dei aqui no online ainda. E ele fez uma lista de governos atuais que estão reféns da extrema-direita, ou que elegeram a extrema-direita, ou que estão quase elegendo novamente, tipo os Estados Unidos, com o Trump, né? Então, é isso que vocês precisam se apegar. Então, essa linha de pensamento está diretamente ligado com esses pensamentos da extrema-direita mundial,
que se utilizam de discursos ambientais como forma de justificar pensamentos odiosos. A partir da utilização da desinformação, que a Joana chamou de fake news e afins, e da simplificação de questões ambientais, o avanço tecnológico contemporâneo costuma ser descredibilizado, é uma palavra muito importante para essas redações da UERJ, né? Você desacredita o outro, você descredita, você tira o crédito, como forma de justificar determinadas posições que não apresentam verdadeiro crivo ético. Olha, o que é isso? Verdadeiro crivo ético, né? Uma justificativa razoável, né? Então você inventa um acontecimento que ninguém disse que é assim, não tem ciência comprovada que é assim, mas com aquilo sendo repetido por muitas pessoas, que é essa fake news sendo aí viralizada, um monte de gente passa a achar aquilo e passa a achar que as pessoas acham aquilo, né? Sobretudo. Quer completar alguma coisa, Joana? Quero. Eu achei engraçado a gente falando, né, de pensar em, né, descredibilizando o avanço tecnológico, porque isso é uma coisa que é uma parada em ciência que a gente trabalha muito, aí pensando, né, na academia, que a gente é totalmente contra aquele pensamento linear de avanço científico, que é, obviamente, quanto maior o avanço científico, melhor a sociedade, maior avanço científico, mais estudo, melhor a sociedade, como se todo país com grande avanço científico-tecnológico fosse uma sociedade igual lá no folheto da Testemunha de Jeová, né? Tem pessoas, tigres, está todo mundo feliz na natureza. E não necessariamente. Então, não há uma escala linear. Quem é mais avançado cientificamente tem uma sociedade melhor e vice-versa, né? Então, acho que isso também vai de encontro a um outro conceito que a gente usa dentro de ciência. E Carol, posso relacionar esse termo com negacionismo? Sim, você pode, acho que se complementa. O negacionismo é você acreditar numa mentira, acreditar que a Terra é plana, você está negando um fato científico. E isso vem porque você consome fake news, porque a gente consome, sei lá, esses negócios de Instagram maluco, porque a gente está realmente numa era de desinformação. E não é a gente, sempre estivemos, né? Mas aí a gente também tem que escolher nossas batalhas. E quem que eu vou acreditar? No Zap, né? No pH do abacate, na pandemia tinha, né? pH do abacate, sei lá, 16, ou vou acreditar numa pessoa com um pouco mais de rigor científico falando. Então, são conceitos que não são exatamente a mesma coisa, mas que conversam entre si, porque meio que, acho que codepende, né? A gente pode falar que um depende do outro para acontecer. Sim, porque não necessariamente a pessoa está sendo negacionista, ela está sendo ecofascista, mas é claro que um conjunto, um coletivo de pessoas negando a ciência, isso faz gerar, acho que uma consequência possível é o ecofascismo. Eu vejo assim, não sei se estou certo? Eu acho que é isso. Pensei nesse rolê aí. Beleza. Então, seguindo aí, a gente tem, a gente pode chamar de gráfico, infográfico, o que é isso? Isso é uma... quando a gente fala de escala de tempo geológico, a gente, né, vem botando lá surgimento, sei lá, dos eucariontes, período que tinha pterossauro, bota dinossauro meio que não existe, né? Dinossauro é um grupo muito amplo, que ficou muito tempo. Quando a gente olha essa escala do tempo geológico, a gente vê que nós, né, o aparecimento de seres humanos, tudo que a gente viveu até hoje, a gente está ali no Holoceno. Só que o Holoceno, a gente está falando, tipo assim, de pessoas há 12 mil anos atrás, 17, pessoas homo sapiens 17 mil anos atrás, que não tem nada a ver com o que a gente vive hoje. A gente sai de uma população de seres humanos, homo sapiens, está pensando como espécie. Caçadores-coletores, nômades, que estão ali, ó, ralando, a gente começa a ficar sedentário, fica agregado, começa a ter agricultura, e aí, do Neida, demora um tempinho para uma revolução industrial. Como é que eu posso falar que a sociedade que eu tenho hoje, a interação que eu tenho hoje com o planeta, é a mesma que eu tinha 12 mil anos atrás? Se a gente botar ele no Holoceno, ele está considerando isso. Então, hoje, a escala do tempo geológico não tem essa palavra ainda, mas ela foi cunhada em 1980, para vocês terem noção, assim, que a temporalidade, né, foi muito tempo atrás. Em 2000, que realmente ganhou, assim, vai com Deus, que a gente chama de antropoceno. Inclusive, o cara que cunhou isso
ele ganhou o Nobel de Química por estudar a camada de ozônio, a rarefação de camada de ozônio, já com CFC, formação com radiação ultravioleta e tudo mais. E aí eles falaram exatamente isso. Como é que a gente vai pontuar um mundo que eu estou vendo pós-revolução industrial, com aumento de mais de 40% da quantidade de carbono na atmosfera? Eu interajo 100% diferente. Eu tenho máquinas, eu tenho um monte de coisa, automóvel, avião. E aí, pô, eu não vou fazer a mesma relação com o planeta, a mesma era geológica, mesmo período que eu tenho com um cara que é caçador-coletor. Então, o antropoceno seria uma última era geológica da revolução, das revoluções industriais até aqui, até o que a gente vive hoje, com essa maior interação. Então, eu acho que o livro ele parte bem dessa perspectiva de antropoceno, embora ele não trabalhe o antropoceno, não fale essa palavra, né? Até porque a gente vai estudar isso bastante mais assim, no meio realmente de quem estuda biologia e tudo mais, mas vendo isso, já pensando em mudança climática, já pensando em desequilíbrios ambientais, ecológicos, em poluição, e o que a gente está fazendo de diferente com o planeta. E é claro que isso, né, o planeta ele vai responder, não que ele tenha uma possibilidade de resposta, eu não gosto de colocar aquelas carinhas, né, planeta feliz, planeta triste, porque ele não é dotado de sentimentos, eu não sou ecochata, mas a gente cunha isso, né, tem esse termo para poder falar exatamente dessas mudanças. Quando a gente fala de antropoceno, existe um mito, né? Um mito do homem moderno, como só o homem moderno maltrata a natureza. Existe um mito, né, da natureza intocada. E isso a gente também tem que... Tá vendo que eu tô falando? São coisas muito tênues, tá, gente? Não é que o caçador-coletor amava a natureza, beijava a planta e abraçava a árvore. Não, ele estava matando geral, dizimando mamute, estava matando todo mundo. Se pegando com o Neandertal, porque teve esse momento. Teve um momento, sabia, Poliana? Teve um momento que todo mundo se pegou, que, na verdade, a gente se pegou com o Neandertal, com o Homo erectus, foi, sim, pegação. Foi negócio assim, tipo o que a galera faz em Noronha, foi entre os homos lá. Verdade, juro por Deus. Então, sem critérios. Tava lá, e deu na gente, o Homo sapiens sapiens, tá bom, não tô triste, não. Mas tem gente que tem um monte de gene de Neandertal, né? Tem populações com uma grande quantidade de genes de Neandertal. Então, a gente tem que perder isso. Apesar de hoje eu ter uma modificação diferente do meio ambiente que eu trabalho antropoceno, eu tenho que perder esse mito da natureza intocada pelos primeiros hominídeos a aparecer. Eles também maltratavam a natureza, mas, claro, numa velocidade muito menor, pela quantidade de pessoas, que era muito menor, né? Nós éramos nômades, então saía destruindo, mas não ficava no mesmo lugar, então dava tempo do lugar se recuperar. Mas a gente tem uma modificação diferente hoje. Não sei se você quer acrescentar algo aí no termo, Poliana. De maneira alguma. Então, a gente tem aí outra imagem que, quando a gente busca ecofascismo, a gente encontra, né? Queria muita ajuda de vocês para ver o que vocês entendem dessa imagem, né? A gente vê aí, em primeiro lugar, uma cerca, né? Uma espécie de cerca, e a gente vê esse homem atrás, parece até uma gravura, né? Assim, uma colagem, parece que os elementos estão meio colados nessa imagem, e nessa colagem ele segura uma outra colagem, que é ele mesmo segurando de novo com a cerca, agora com um círculo atrás, mas agora um papel em branco, né? Uma cartolina, como se fosse um protesto. E atrás dele tem esse símbolo aí vermelho com esses raios amarelos. Queria saber de vocês o que vocês acham, assim, o que isso significa. Lembrando que isso tem relação, de novo, com o ecofascismo. Então, pensando nessa perspectiva do ecofascismo que a gente está inicialmente falando, o que a gente enxerga aí nessa imagem? Alguém? Yasmin está pensando. Estou me sentindo naqueles testes psicológicos. Não. Tipo assim, o que eu responder, eu vou ser analisada, mas tipo, teste. Gente, vocês ainda não fizeram isso, mas vocês vão fazer. Pois é, isso que eu ia falar, na Carolina. Teste psicológico, o primeiro da vida de vocês vai ser o teste do Detran, que é um teste que não tem resposta, né? Assim, você pode simplesmente reprovar. Por quê? Porque quiseram. Enfim. Né? Inclusive, dei aula com um amigo outro dia aqui que reprovou. O psicotécnico. Infelizmente. Não, você não está velha nada. Eu que tenho uma perspectiva sempre que vocês são jovens.
Mas com 18 anos vocês já fazem isso aí. Eu também fiz com 18 anos. E aí, alguém? Se ninguém, a gente pode pensar e no final da aula eu volto nisso. Não tem problema, não. Joana, você quer falar alguma coisa? Você Não. enxerga alguma coisa? Poliana, Não? eu tenho um baixo poder de abstração, somado, né, a uma alta imaginação. Nada faz sentido. Não, o que eu imaginaria? Vendo a grade, eu imaginaria uma pessoa presa dentro da própria cabeça, porque ele vai replicando o que ele está falando. Olha aí, Larissa, vem metáfora. Isso, olha aí, Joana, você já ajudou, você já encaminhou. Larissa disse que ele está protestando ele mesmo. A Amandinha já disse, parece que ele protesta contra algo que ele faz. É isso, é esse o caminho que eu quero de pensamento. Tá? Mas não tem problema, não. Daqui a pouco a gente fecha esse raciocínio, porque isso tem muito a ver com o tema de hoje. Larissa falou a hipocrisia. Enfim, a hipocrisia é o meme, tá? Mas a gente volta nisso já já. Mas fica pensando aí nessa colagem que ela é bem, apesar de difícil, ela é bem impactante. Vamos lá. Consequências, então, desse pensamento aí ecofascista, né? Ou do pensamento, ou das atitudes, ou, enfim, desse modus operandi aí. O pensamento ecofascista apresenta múltiplas consequências. Se vocês forem abordar isso em redação, isso tem que ser mencionado, né? Assim, tá, o ecofascismo é um problema e o ecofascismo está presente no conto da Aya. E daí? Né? Porque às vezes só querem... Vocês acham que na UERJ basta você afirmar que você encontrou o ecofascismo no livro e está feita a sua obviedade para você, né? Algo muito reflexivo. Isso não é reflexivo. Isso aí é uma relação. Você fez essa relação, aí você tem que se perguntar, escrevendo, tá, mas e daí? Tá, eu achei o ecofascismo no conto da Aya, assim como eu achei a Revolução Iraniana, ou assim como eu achei a Guerra Fria. Tá, mas e daí? Por que você está fazendo essa associação crítica? É isso que a UERJ está interessada, num posicionamento crítico pessoal. Então, o tá, mas e daí, ele tem que ser perguntado quando você está escrevendo. Tá, mas por que eu estou botando isso? E aí você vai explicar, pois, e aí vem aí o seu argumento, vem aí o seu posicionamento. E talvez aí possa vir o seu uso da primeira pessoa, né, do singular, quando você vai dar o que você pensa. De novo, não é obrigatório, mas a UERJ libera. Não só libera, como indica. Né? Então, se ela indica, eu não vejo por que não fazer. É claro que se você não treinou nenhuma redação com a primeira pessoa, não tem por que você chegar lá no 1º de dezembro e, do nada, fazer uma com a primeira pessoa. Mas se a gente está em outubro, se a gente está falando isso hoje, cabe daqui até lá você tentar e, de repente, ver com quem corrige suas redações, né? Para ver se cabe, para ver se é pertinente usar algo assim. Então, esse pensamento ecofascista apresenta múltiplas consequências, já sendo possível observar a sua evolução para quadros extremos. E aí tem um atentado, né? Atentados de Christchurch, em que Brenton Tarrant, supremacista branco, assassinou 49 pessoas e deixou 48 feridas em 2 mesquitas na Nova Zelândia. Em manifesto, né? E aí para pensar aí na última imagem, se isso não parece um manifesto. Em manifesto, o autor dos crimes afirmava que, ao matar esses indivíduos, estaria acabando com a superpopulação e poderia, dessa forma, salvar o meio ambiente, declarando-se também como ecofascista. Então, a gente tem aí um crime, né? Um crime bizarro, você mata 49 pessoas e deixa 48 feridas em 2 mesquitas da Nova Zelândia, e a pessoa está achando que está fazendo bem, não só para ele, mas para o planeta, é pelo bem maior. Né? Os filhos de Jacó, no livro, eles também estavam pensando num bem maior, esse era o discurso deles, assim, precisamos fazer com que a sociedade, com a comunidade, ela perdure, né? Que ela continue. E se está todo mundo infértil, a sociedade vai acabar, porque vai parar de ter criança. Então, eles fizeram também em nome de um bem maior, né? E isso vem acontecendo, né, Joana, com, infelizmente, muita frequência, né? Esses atentados em nome de uma ciência, em nome do planeta, né? A pessoa sozinha, às vezes, como esse moço aí, toma essa verdade para si e ele vai salvar o planeta. Quer falar, João? Não, eu acho que ia sempre contra um grupo, né? Vamos salvar o planeta, mas vou matar só esse grupo aqui, tá? Porque é o grande Marte do planeta estar ruim, né? Exatamente. Então, eu acho que isso também, né? Eu não sei, né? Essas plataformas, tipo Reddit, sabe?
que elas fomentam bastante esses discursos de ódio e tudo mais. Eu acho que eles acabam também inflando, né? Inflamando essa vontade que a pessoa já tem de fazer alguma besteira e aí acaba... Eu acho que ela tenta se justificar para achar que é menos pior dentro dela. Claro que a pessoa sabe que está fazendo alguma coisa errada, né? Isso até para mim, assim, como se chamar de ecofascista até foi um termo novo, assim, porque para mim ecofascismo seriam outras coisas relacionadas muito mais ao meio ambiente, tipo, pensando aqui no Brasil, né? Vamos ter que matar a Amazônia para botar soja, mas porque a soja é rentável economicamente. Isso para mim era ser ecofascista, mas tudo bem, depois a gente planta mais árvores. Agora, engraçado também trazer isso na questão social. A gente fala sempre da questão social, mas eu não pensaria, sabe, de primeira num exemplo assim, para falar sobre. Então, Alexander colocou aqui, os raios me remetem, vou pronunciar, tá, Alexander, mas não sabemos se é isso, Blitzkrieg, desse avanço destrutivo, acelerado e mecanizado, nesse caso, na agressão ao meio ambiente, que tem como base uma sociedade de produção e de consumo, que garantiria um avanço civilizatório enganoso. Perfeito, sim, eu acho que a gente, quando tem qualquer tipo de ocasião dessa, né, e a plataforma principal, você vê que não é salvar as pessoas por conta da mesquita ser errada somente, não é só intolerância religiosa, é salvar o planeta, né, o meio ambiente dessas pessoas e dessas atrocidades que essas pessoas possivelmente cometeriam. Então, na verdade, é uma junção aí de preconceitos e de intolerâncias que acabam gerando isso. Você vê que a própria pessoa escolheu esse termo para se alcunhar, né? Ela poderia se chamar de várias formas, mas ela se autodeclara ecofascista, né? E uma coisa que a Joana falou é que as pessoas que vão cometer isso, apesar delas usarem uma plataforma, é o nome disso, tá? Uma plataforma, não um motivo. Ela escolhe uma plataforma para aquela atitude, ela sabe a real plataforma, né? Que é o real querer. Então, os filhos de Jacó, pegando o livro, eles sabem o real motivo, né? O real motivo é voltar ao tradicionalismo, o real motivo é voltar ao fundamentalismo religioso, ditar tudo, né? Tomar o poder, a ser um Estado totalmente teocrático. Esse era o real motivo. Mas se pegou um acontecimento, uma acontecência, que é infertilidade, e virou um mote, né? Vira um mote. Pessoas vão acreditar naquilo, por quê? Porque você as convence daquilo, né? O discurso fundamentalista é um discurso muito radical, mas é um discurso que várias pessoas se apegam. Para quem não estava aqui na aula de religião, eu dei aula de fundamentalismo religioso com o William, Joana. E ele mostrou para a gente, ele é evangélico, né? E professor de redação, e mostrou para a gente algumas situações de fundamentalistas religiosos extremos e que, obviamente, têm seguidores, porque sempre tem seguidores, né? Madu, os filhos de Jacó são os comandantes. Filhos de Jacó é o nome do grupo dos comandantes, tá? Eles se uniram e se declararam filhos de Jacó, fazendo uma referência ao Velho Testamento, né? Que é onde filhos de Jacó aparece. E Yasmin falou muitos seguidores, por sinal, infelizmente, muitos seguidores, né? E essa palavra seguidores tá sendo tão cara no tempo atual, porque a gente usa seguidor no sentido de quem segue nas redes sociais, mas seguidor sempre foi usado, né? Seja para religião, seja para questões políticas, partidárias, ou até mesmo uma filosofia, né? Então, você, de repente, se identifica com a religião do budismo. Então, você pode ser que seja um seguidor, de repente, de um monge, né? A gente chama assim mesmo de seguidor. Então, muitos seguidores são atraídos por discursos que, de repente, a pessoa nunca parou para ouvir ou parou para pensar. Mas quando ela ouve, quando esse discurso a alcança, pode ser que isso atravesse os pensamentos que ela já tinha antes, ou pode ser que isso a faz pensar e ela encontre pessoas que pensam semelhante, né? E quando você encontra um grupo semelhante, você se identifica e você quer fazer parte dele. É muito natural isso coletivamente, socialmente, né? Você está vendo um grupo que
defende a mesma coisa que você, é como quando a gente fica amigo de alguém, né? Talvez você até fique amigo de pessoas que são muito diferentes de você, mas teve algum momento em que vocês se identificaram na dor, na música, não sei, foram traídos, alguma relação teve para essa amizade aparecer, ou até mesmo as circunstâncias, vocês estão no mesmo momento da vida, ou seja, no vestibular, né? Isso para o bem, a gente está falando boas amizades, mas as mais amizades, elas também começam nessa linha, né? Só que nem sempre por bons motivos. Pode ser, por exemplo, porque a pessoa é muito radical, se junta a uma outra pessoa radical e elas juntas começam a flertar e a debater sobre assuntos que são caros a elas, né? E essas mesmas pessoas, elas podem ter uma ideia, tipo esse cara aí teve, esse Brenton Tarrant, né? Teve de assassinar 2 mesquitas da Nova Zelândia, ponto. Né? Então, são ideias aí que, às vezes, na aula de Revolução Helena, a gente falou muito disso, assim, que parece um mundo muito afastado da gente, né? A questão do terrorismo, porque aqui no nosso país a gente não dá necessariamente esse nome, né? Mas tem atitudes aqui no nosso país que podem ser consideradas atitudes terroristas, só que a gente não nomeia assim, né? E a língua é muito importante, porque quando a gente dá nome, isso ganha um grau maior, né? De impacto, digamos assim. Outro caso semelhante, e aí são casos para vocês poderem mencionar na redação mesmo, foi observado em 2011 na Noruega, onde esse Anders realizou um atentado que matou 77 pessoas. Então, de novo, um outro atentado. Ele considerava que o verde é o novo vermelho, criticando duramente o enfrentamento das mudanças climáticas e afirmando que a ação climática seria a nova forma de distribuição de riquezas, explica o professor. Assim, em seu manifesto, o extremista sempre tem um manifesto. Os filhos de Jacó também tinham um manifesto. Eles escreveram regras dessa nova sociedade, né, dessa geopolítica de guerra. Tudo isso foi escrito antes de ser botado, foi um plano. Depois de ser um plano, foi executado, né? E esse golpe de Estado foi dado nos Estados Unidos, e os filhos de Jacó, que são os comandantes, como alguém falou ainda há pouco, acho que Madu, para tomar o poder. Então, tudo isso sempre tem um manifesto. Vocês veem, eu não sei nas outras matérias, mas como professora de literatura, vocês veem manifestos muito nas vanguardas europeias. Né? Quando você começa um movimento, você coloca um manifesto. Na vanguarda europeia, isso era feito por meio de um texto em que os vanguardistas, né, eles faziam um manifesto para anunciar a mudança. Tipo assim, agora começa uma nova vanguarda europeia. Por quê? Porque publicamos esse manifesto. Onde é que era publicado esse manifesto? No jornal. Né? Então, essa palavra manifesto remete a muitos elementos de anúncio de um novo movimento, anúncio de mudança, como se fosse a vanguarda, né? Quem está à frente, né? Por isso que o nome é vanguarda, lá na vanguarda europeia. Aqui também, ele quer estar à frente desse movimento aí que ele criou, às vezes solitariamente, né? Então, no manifesto, o extremista procurava encontrar justificativas para os seus crimes, né? Lá em Gilead, eles também procuravam encontrar justificativas para os crimes que eles cometeriam, só para começar, estupro, né? E afins, todos os outros crimes que eles cometeram, que partiam de uma leitura errônea do que seria a preservação ambiental. Então, você vê que a pessoa nega todo mundo que veio antes dela, né, no passado científico, para ele criar uma nova justificativa totalmente inconcebível para justificar o que ele fez, que era matar essas 77 pessoas. Quer falar alguma coisa, João? Caraca, você falando agora sobre, né, essa segunda parte de ação climática, de manifesto, cara, me veio na cabeça as ideias de darwinismo social. Depois que o Darwin publicou ali a origem das espécies e tal, a galera falou, não, então vamos... Eu acho que é isso, né? Quem vive em sociedade é o bom, é o evoluído, é o adaptado, e quem é de alguma forma mais primitivo, algum povo originário ou alguma população tradicional é menos evoluído, eles ainda estão sofrendo o processo de evolução. E aí, por isso, a gente passa a ter populações tradicionais marginalizadas, que é o que a gente faz aqui no Brasil. A gente não observa, né, esses conhecimentos que são conhecimentos tradicionais, que são diferentes dos, talvez, científicos e tecnológicos. E me pegou muito isso, que eu falei, cara, é o que a gente faz, é um extremismo que eu até falaria que ele está bem junto com essa questão de darwinismo social, né? Então, beleza, vamos
vamos matar, né? Já que eu estou modificando, e a gente mata esse mais primitivo ou menos socializado. Não sei se seria bem essa palavra, mas eu acho que vai bem em conjunto com essa ideia de darwinismo social. Acho que esse conceito também poderia até entrar nesse bololô aí de ideias. Perfeito, também acho. Então, não sei se vocês já viram, né? Muitos protestos hoje, não necessariamente de ecofascismo, na maioria dos protestos são protestos cuja temática principal é o feminino, né? É a minoria, são as mulheres. Essa é a temática principal do livro, não tenham dúvida. Se fosse para a gente chutar um tema, o tema seria esse, né? As mulheres são o verdadeiro estopim de tudo. As mulheres que ficam inférteis, percebam, não são os homens que ficam inférteis, apesar de, obviamente, Joana pode falar melhor para a gente que os homens podem ser inférteis tanto quanto, ou se não até mais, né? Só que Mas isso não é ventilado por conta da sociedade ser patriarcal. Então, muitas mulheres hoje, isso é uma foto da Argentina, em que as mulheres saíram com as abas desse chapéu, né, das aias, e com essa túnica, a gente pode chamar de túnica, de roupa de vestido vermelho, que é bem tradicional também das aias, mas segurando na mão, por exemplo, esse lenço, né, verde, em que elas estavam protestando aí pró meio ambiente. Tem uma questão de sempre a cor verde faz essa remissão, apesar do moço querer falar o contrário, né? Então, vocês podem mencionar e vai atrás, procura saber alguns protestos ao redor do mundo em que mulheres foram protestar sobre temas variados. Ora sobre o aborto, ora sobre uma pele do aborto, ora sobre as eleições passadas do Trump, que foi quando começou tudo isso, né? Foi, na verdade, o grande estopim para esse livro voltar à tona, que era um livro de 85. Esse livro volta em 2016, que foi durante as eleições do Trump, porque as pessoas iam para as ruas com ele nas mãos, já que o Trump tinha algumas falas que estavam no livro, né? E quem leu fez essa intertextualidade aí, infeliz, digamos assim, e foi protestar o Lu, que foi quem fez a primeira temporada da série, foi atrás da Margaret Atwood e perguntou se ela tinha interesse em fazer a série, né? Eu não sei se todo mundo assistiu a série, mas a primeira temporada ela é bem semelhante ao livro. A questão é que ela não substitui essa leitura, porque a redação é sobre o livro. Também tem um filme, para quem já assistiu as outras aulas, ou para quem é meu aluno já sabe, o nome é Decadência de uma Espécie, é um filme ali de 70 e pouquinhos, 80. Então, foi logo depois que ela escreveu, publicou, 80 e tantos é o filme. Esse filme é idêntico ao livro, assim, é um filme bem que chegou ali bem juntinho com o livro, mas é um filme antigo, vocês podem assistir, eu achei no YouTube, na época que eu vi, tá? Então, a prova é, ainda assim, sobre o livro, né? Vocês não podem mencionar nem essa série, nem esse filme. Você pode até mencionar que o livro teve uma dimensão tão grande, tantos anos depois de ser escrito, que originou um filme, inclusive uma série de renome, uma série conhecida e tudo mais. Tá? Então, é importante vocês irem atrás desses exemplos reais que aconteceram e que as pessoas estão mencionando esse livro ou essa história, inclusive hoje, seja em questões ambientais, que é o que a gente está falando aqui, principalmente na aula de hoje, seja em questões sociais, que pode ser que seja o tema lá em 1º de dezembro, tá? A gente vai chegar lá, Madu. A gente vai chegar lá. E aí eu botei, tá, e o conto da Aya, né? Enquanto você vai falando desse, eu vou fazer xixi, que eu tô muito Vai. Peraí. Então, o que isso tem a ver com o conto da Aya? Tudo que a gente está falando aqui, tudo que a Joana já vai responder, o que a Madu perguntou dessa infertilidade. Então, só para quem ainda não está totalmente ambientado com o livro. Na trama, né, que é como a gente pode chamar, trama, enredo, todas essas palavras vocês podem usar na redação. Gilead é um regime teocrático, né? Gilead é o nome que se deu a esse novo Estado, um novo Estado que deu um golpe de Estado, o nome é esse, tá? Golpe. Deu um golpe de Estado nos Estados Unidos e tomou o lugar dos Estados Unidos. Então, Gilead, esse novo Estado, nesse novo regime, é um Estado teocrático que se orgulha de conseguir manter taxas de natalidade regulares, porque isso é muito importante. Então, daqui a pouco, quando a Joana voltar, ela vai responder a Madu o que causou essa infertilidade nos Estados Unidos, a ponto de Gilead conseguir dar esse golpe de Estado. Por quê?
porque agora sim as taxas de natalidade vão ser mantidas regulares. E também é muito orgulhosa, Gilead, né, da produção de alimentos orgânicos. Não sei se vocês perceberam lendo o livro, o tempo todo fala da laranja, o tempo todo. O tempo todo fala da laranja, do mercado, que a Eva vai no mercado, e no mercado, olha, que dia, blessed be the fruit, né, que é dito lá na série. Que dia maravilhoso, Deus abençoe o fruto. Por quê? Porque o fruto está de novo podendo ser consumido, né? E esse blessed be the fruit, né? The fruit, que Deus abençoe o fruto, a gente pode associar duas coisas. Tanto a essa entrega de alimentos orgânicos, as frutas, quanto o fruto criança, o fruto que está no ventre, tá? Que assim às vezes é mencionada, né? Então, eu estava falando para ele, Joana, que Gilead se orgulha de duas coisas no livro, né? Esse novo estado. Tanto de manter a taxa de natalidade regular, que os Estados Unidos não estava conseguindo, você já vai explicar para Madu por que essa infertilidade aconteceu, tanto pela produção de alimentos orgânicos, né? Frutas e águas sem contaminação. E aí vem o que a Joana vai falar. Por quê? Porque como é que estava os Estados Unidos quando Gilead conseguiu dar esse golpe? Os Estados Unidos estava contaminado. Contaminado pelo quê? Aí a gente continua. Sugere-se que na conjuntura global do século XXII, Gilead é um lugar que, recorrendo ao puritanismo, inclusive com impactos econômicos, conseguiu despoluir o solo. Então, como é que os Estados Unidos estava? Poluído. O solo estava poluído no livro. Não conseguia preservar as florestas, os Estados Unidos. E também não conseguia manter uma produção agrícola, num contexto global aí. O que aconteceu, Madu? Por que aconteceu a infertilidade? E aí, Joaninha pode entrar melhor que eu. Aconteceu um contexto global de quê? De desastre ecológico. Foi isso que aconteceu. E isso causou tudo isso. Infertilidade, poluição e etc. Tudo de ruim para o meio ambiente que poderia acontecer para isso ser uma distopia, né? A gente tem... O que é a distopia? A gente tem que ter um ambiente terrível para a gente poder resolver esse ambiente terrível. Quem resolve esse ambiente terrível? Os filhos de Jacó, com Gilead. Né? O ambiente terrível é esse ambiente péssimo, em que você está num país, está num lugar, vocês devem ter assistido isso um pouco, só que não era de cunho biológico, foi antes da pandemia, as pessoas que falavam que iam sair do Brasil para ir para Portugal. Vocês provavelmente conhecem algum vizinho, parente, amigo, que foi embora, porque alegava que aqui no Brasil não dava mais. Só que isso era de cunho político, não era de cunho ambiental, né? Até porque eu não acho que cunho ambiental faria as pessoas irem embora do país, porque as pessoas não são tão ambientais assim, tá? Quer falar, Joana, desses desastres ecológicos? Deixa eu colocar o computador para carregar, que está acabando a bateria. Não, então, na parada do conto da Ai, eu acho que... eu não li o livro todo, tá, gente? Desculpa, vou assumir aí, Poliana. Eu não fiz o dever de casa completo. Claro, mas viável. Vi a série, né? Parei até de ver porque, cara, eu comecei a ver na pandemia, né? E aí começou a me pegar, e vi em sequência, assim, tipo, primeira, segunda temporada, né? Porque já tinha saído. E aí eu falei, cara, não vou ver isso, não, porque eu tô num contexto aqui meio parecido, eu tô numa desinformação muito grande, o político que está no poder não é uma pessoa que está falando coisas com coisas. Então eu falei, bom, isso vai ficar para uma Joana do futuro quando tiver a melhor das ideias. Ficou, tá? Ainda não chegou essa Joana. Mas com a parada, né? Algo, é claro que eles usam, acho que a Polly falou uma palavra muito boa, eles usam de plataforma a ideia ambiental. Porque você pode ter um lugar ambientalmente positivo sem precisar, ou que pessoas reproduzam, né? Sem precisar, claro, que você escravize pessoas, nesse caso, né, abuse sexualmente de mulheres, porque o livro traz isso, né, acho que abertamente, não sei se eu posso falar essa palavra, mas é isso, é um abuso sexual. A gente tem toda a parada girando em torno de um homem, que é o homem da casa, e aí você tem todas as figuras, né, que são das criadas até as outras pessoas que vivem, né, na sociedade, tudo girando em torno disso. Então, assim, é a plataforma que eles tiveram para bombar essa sociedade machista foi o discurso ambiental. No livro, né, acho que não fica claro o que ambiental. Só isso.
A taxa de natalidade diminuiu muito, drasticamente. Algumas mulheres eram férteis, e você vê, eles não trabalham com o homem ser infértil no livro. Os comandantes não aceitam isso. Só quem são inférteis são as mulheres. Nenhum homem está fazendo teste lá para saber ou não. Então, parte a gente não entende muito bem. Hoje eu vou trazer aqui algumas possibilidades que a gente tem do que pode ter causado a grande infertilidade da população nos Estados Unidos. Nesse caso, né, que cria-se a República, a nova, né? Eles chamam republicana, acho que é a República de Gilead, né? Acho que a gente pode chamar assim. Então, é parte dessa modificação ambiental, e a gente tem realmente alguns agrotóxicos, alguns poluentes, alguns pesticidas, que eles podem atuar como disruptores endócrinos. A gente já conhece isso. Plástico pode atuar, alguma coisa. Eu vou falar uma coisa que é mentira, tá, gente? Que não é verdade 100%. Porque tudo aqui que eu tô falando, gente, não é uma coisa assim, isso, eu vou falar, o plástico causa. Ai, meu Deus, bebi na garrafinha da Cristal, amanhã, minha filha, babou, já vou entrar na menopausa com 40 anos. Não é assim que funciona, né? Demanda muito estudo. É igual quando Mas é o discurso que se apegam e criam Exatamente. esse discurso terrorista, né, praticamente. Porque aí você faz um sensacionalismo científico, que, veja bem, é feito em um monte de páginas científicas. Quando vocês veem você sabia... Gente, eu tenho um ódio do você sabia. Poliana, você não sabe quantas vezes eu já denunciei o você sabia. Toda hora, porque é uma postagem assim. Plástico atua como disruptor. Isso é um Instagram? Amiga. Lembre-se que eu sou uma pessoa sem Instagram. Poliana, você sabia... Aí, Poliana, essa daí tu responde. São discursos científicos que você reduz, faz uma redução científica a uma coisa, porque assim, gente, as coisas elas podem ser correlacionadas, mas não necessariamente elas são causais. Eu falar que o plástico ele está correlacionado com ser disruptor endócrino, com mexer na fertilidade, não quer dizer que ele causa infertilidade. Eu falar que um transgênico, hoje em dia a gente já sabe que isso nem funciona mais, tá? Mas há 20 anos atrás, quando apareceu o transgênico no Brasil, a gente falava muito sobre os transgênicos causarem alergias. Hoje, não, a gente nem faz causa nem correlação, a gente sabe que isso não acontece. Então, a ciência ela vai realmente estudando, né? E demanda de muitas coisas. É claro que eu vou apresentar alguns exemplos para vocês de coisas que podem acontecer, que são correlacionadas, mas as causas a gente não sabe. Mas no livro, eles trazem isso como a causa. Essa é a causa. Então, para isso, para a galera voltar a ser fértil, nascer criança para caramba, a gente tem que ficar nessa parada da sociedade aqui. Quem pode se reproduzir não vai querer se reproduzir com os comandantes, que tecnicamente, eu acho, tá, Poliana, mas isso é uma visão minha em relação ao livro. Uma coisa meio macho alfa, uma coisa meio leão. Os machos alfas têm os melhores genes, eles são os mais inteligentes, eles são os mais poderosos, então eles podem se reproduzir quanto eles quiserem, e aí fazendo filhos com as aias, né, nesse caso, já que as mulheres não podem ter, porque só eles são os bons. Eu não posso deixar qualquer um se reproduzir. Porque é isso mesmo. Isso era tudo qualquer um para não sair daquela república, né? Assim, você precisava povoar aquela situação. Né? Então, se ele sendo comandante, além disso, eles seriam os melhores geneticamente, eles seriam melhores geneticamente e melhores socialmente, porque você travaria seu filho ali naquela condição. Né? Seu filho, no caso, sua filha, que era mais interessante, né? Porque a filha que faria repovoar todo mundo, né? Se nascer também, porque aí a gente, acho que o livro não chega lá, eu acho que demandaria muito mais tempo. Vamos ver se, eu não vi a série, não posso afirmar. O próximo chega, esse aqui chega. Tem um depois, Joana. Ai, minha amiga, eu não tô... Aqui, tem esse, ó. Tem um depois, os testamentos. Se passa 15 anos depois. E aí, só que, ó, a galera... essa é a grossura. Isso aqui vai ficar para depois, tá, gente? Vocês não leem isso agora, não. Isso aqui é conhecimento depois que você for vestibulando. Depois de vestibulando, quando você for universitário. Mas porque a série é legal, ela trata assim de uma maneira muito, muito escrachada, né? Fica claro. Porque tem muita série que a gente vê sobre abuso sexual, sobre assédios em geral, assim.
e não é tão escrachado. E na série, eu acho que pela narração e tudo mais, né? Ser tudo em primeira pessoa, ela vai contando a história dela, vai tendo flashback. Porque o livro é em primeira pessoa, né? Tem um detalhe que a Joana trouxe agora, que eu não sei se eu já falei em outras aulas, mas no livro ela não recebe nome, tá? A gente não pode chamá-la do nome que aparece na série. No livro, ela pra gente é Offred, a narradora personagem. Você pode chamar ela assim. Você pode falar que ela é a protagonista, você pode chamar assim também, mas você não pode chamá-la pelo nome. Eu tenho evitado até falar para não aparecer na redação. Ela, pra gente, é a Offred, né? No livro, na série, ela é a Offred, só que ela tem o nome do tempo de antes. A gente, no livro, não sabe o nome do tempo de antes. Aí eu fui pesquisar por que colocaram aquele nome que colocaram na série, e parece que foram os leitores que escolheram que ela seria ela, né? Então, bacana. Pesquisa, mas assim. exatamente. Mas não, porque parece que já falavam o nome dela. E aí ela pegou isso e colocou na série, né? Então, só para a gente concluir aí, a industrialização dessa sociedade capitalista, nesse sentido, também representou um sentido de corrupção e pecado. E os Estados Unidos, na aula da República de Gilead vai ficar melhor, a geopolítica, né? Um professor de geografia falando, mas os Estados Unidos é esse país, né? Eles são conhecidos como um país muito industrial, que faz uma ode ao capitalismo, né? American Way of Life. Então, óbvio que tudo de ruim vai se decair sobre aquele lugar. Por quê? Porque Deus castigou, né? Já que, lembrando, é uma república fundamentalista, né? De forma religiosa. Então, Deus vai castigar aquele lugar, porque aquele lugar é o quê? Corrupto e promove o pecado. Se promove o pecado, bora de infertilidade. Acho que a infertilidade também pode vir daí, Madu, de um sentido meio divino, punitivo, tá? Não sei se você lembra da aula do William, mas pode vir no sentido de punição. Vamos punir a sociedade vai acabar, porque se a fertilidade acabar, a sociedade vai acabar consequentemente. Então, o sucesso dessa agricultura descontaminada, né, bora de laranja, que eles adoram falar de laranja no livro, convive com um regime de violência material e simbólica. Isso é uma outra aula, tá? Vai ser mais para frente. Eu ainda vou dar algumas aulas, mas vai ser mais para frente. Trabalho em Gilead, essa aí vai ser uma aula do babá. Aula da revolta. Em Gilead, as aias são as mulheres que permaneceram férteis depois que a radiação e a poluição atingiram diferentes países, causando uma radical queda da taxa de natalidade global. Então, isso a gente pode afirmar, Joaninha, porque quando se fala sobre as não mulheres, se falam que elas estão lá por conta da radiação e da poluição, e elas vêm a morrer, e elas só estão lá porque elas não são férteis. Se elas tivessem férteis, elas teriam sido poupadas das colônias, tá? Então, acho que isso a gente consegue afirmar assim. Designando, então, uma parcela crucial dessa sociedade, as aias, e a gente tem que usar os termos corretos. Elas não são empregadas. Porque empregada tem salário, tá? Ela não é empregada. Elas são escravas, elas são escravizadas, sexualmente, inclusive. Tá? Então, as aias, elas são escravizadas, tornando-se propriedades temporárias, né? Porque ela chega na casa, ela engravida, ela tem o filho e ela bora para a próxima casa engravidar de novo de uma outra pessoa. A serem usadas por homens que dirigem a república, que são os comandantes que se uniram para serem os filhos de Jacó, tá? Se ninguém tem nenhuma pergunta, a gente vê aí, biologicamente, no livro, muito essa questão de flores e sementes, isso aparece o tempo todo, e é muito dúbio, sabe? Essa flor e essa semente, ela é dúbia, porque a flor-semente pode ser a flor-semente literal, tá? A flor-semente do dicionário, a florzinha, a sementinha, né? Para criar esse novo mundo descontaminado, né? Porque onde nascem flores, o lugar está ali com um meio ambiente adequado, né? Florífero. Ou a flor e a semente pode ser aí uma metáfora para crianças, né? Eu depositei minha semente, olha aí, Joana, chegou num ótimo momento. Depositei minha semente na aia e essa semente germinou num fruto. Então é possível perceber no livro que as flores e as sementes são essas coisas, essas associações que eu fiz que vocês precisam fazer. São usadas como significado de fertilidade. Tanto que a Serena Joy, para quem não lembra, quem é a esposa do Fred, né, que a Offred mora inicialmente, ela cuida de plantas, é o hobby dela, né? Ela não fazia nada, então o hobby dela era plantar e cuidar das plantas dela, na estufa dela.
Quando tia Lídia afirma que algumas de vocês cairão em solo infértil ou espinhoso, pensem em si próprias como sementes. Então, por que tia Lídia, né, que é essa grande doutrinadora lá do Centro Vermelho, né, fala isso? Ela está representando o poder de um Estado profundamente violento com relação às aias, ou seja, ela vai cair num solo, numa casa, que ela vai sofrer, mas que, ao mesmo tempo, articula a fertilidade das mulheres com a infertilidade construída pela ação humana no território. Então, ela está caindo naquele solo infértil, naquele solo espinhoso, por conta do tempo de antes, né? Elas mesmas criaram esses cenários pelas próprias, né? A tia sabia da vida passada das aias, então ela usava isso, né, nesse terrorismo psicológico que ela promovia. Já as flores são acionadas de maneira diferente para mulheres férteis e para as mulheres inférteis, né? Quando uma planta dá uma flor, quer dizer que essa planta ela está fértil, ela está saudável, né? Infértil é uma flor murcha, digamos assim, né? Ela não está saudável. Vocês podem fazer esse tipo de metáfora nas redações de vocês. Não necessariamente em temas biológicos, mas em temas quaisquer, falando sobre as mulheres e falando sobre a fertilidade. Então, fertilidade. Fertilidade, se a gente for olhar do ponto de vista... Oi? Cheguei, desculpa. Chegou. Fertilidade, se a gente for olhar do ponto de vista biológico, né, Joana, é o tema crucial da obra. É o grande disparador, assim. Os filhos de Jacó se juntaram para salvar a fertilidade, ou seja, para salvar a humanidade. E não tem mote maior do que esse, assim. Você vai ter um grupo que vai salvar a humanidade, vamos ouvi-los. Por quê? Porque é o grupo que vai salvar a humanidade. Ninguém quer que isso aqui acabe, né? Que esse trem acabe. Tá todo mundo pensando no futuro, no próprio futuro, no futuro dos filhos, de outros, da família. Enfim, você quer falar, João? Não, eu acho que é basicamente isso, né? Quando eles trazem a questão de fazer filhos, né? De ser fértil ou não, o que eles promovem é a parada, tipo assim, gente, a população está acabando, estamos realmente morrendo. Então, se tudo que a gente tinha falado de mudança climática, que vai chegar, ó, chegou. Porque, assim, gente, população, quando a gente fala em estudos populacionais, tá? De maneira muito radical. Isso acontece com toda a população. Toda população que cresce muito, a gente tem umas regulações que são dependentes de densidade. Então, quando você tem um aumento de densidade populacional, você tem uma redução de densidade, como, por exemplo, com doenças, faltas de recursos, aumento de predadores. Nesse caso, mudou uma parada ambiental aí, e que realmente a população dos seres humanos não estavam se adaptando, e por uma coisa que a gente causou. Então, os comandantes vêm com essa parada, olha, eu acho que isso tem uma característica ambiental, então a nossa proposta é a gente ter uma república, que a gente vai regular tudo que entra, tudo que sai, que é basicamente isso, você não tem acesso a nada de fora, e quando eu falo em nada de fora, gente, não é recurso e comida, é água, é a roupa, no livro tem até essa questão, né? A roupa tem que ser uma roupa do material, porque não pode. Então, assim, são várias coisas de entrada e de saída de materiais para poder melhorar essa saúde pública. O que eles estão trazendo é um critério de saúde pública. E veja bem, gente, isso existe. Eu não quero ofender ninguém aqui, tá? Quando fala assim, é Poliana, já, meu Deus. Mas, por exemplo, a Bíblia, ela tem uma parada de saúde pública que é, por exemplo, não comer carne de porco. Porque eu não poderia falar assim, gente, comer carne de porco dá verme. Não posso falar isso. A pessoa vai falar, dá verme. O que é verme? Isso não existe. Ou então, gente, não pode comer carne de porco, porque um ser divino falou que quem come carne de porco fica impuro. Então, você tem métodos profiláticos em vários momentos, assim, com cunho religioso. Isso já existe na gente. Quando o Atwood traz isso no livro, de agora, assim, estão passando por esse momento de infertilidade, a mudança tem que ser de tudo, eu vou propor isso, porque eu consigo gerir essa nova sociedade, nós somos nossos amigos, filhos de Jacó, comandantes. Eu acho que eles vêm exatamente trazendo uma junção que a gente já viu em outros momentos. Então, eu tenho uma questão bíblica, ou nesse caso, porque a gente está falando de uma sociedade cristã, tá? Tanto no livro quanto aqui o meu exemplo. Mas a gente vai ver isso em outras religiões. Sempre tem um cunho profilático para alguma doença ou para algum problema
de saúde. Nesse caso, a fertilidade. Transfusão sanguínea é proibido. Sim, eu acho que Mórmon não pode fazer, né? Transfusão sanguínea. Testemunho de Jeová também não. Também não pode. São várias religiões que... Adventista, se eu não me engano, também não. Acho que são as que eu lembro. Então, assim, são várias coisas que a gente tem que são fundamentais. Cara, tudo claro, né? Imagina, transfusão sanguínea, sem conhecer tipo sanguíneo, gente, devia ser assim. Vamos rezar para que essa pessoa não morra, porque não tem como saber, né? Então é isso. Não tem como eu saber, eu não sei do que se trata. Então eu atribuo um significado divino, religioso, e isso move uma massa. Você vai ver que a gente estava falando disso até outro dia, dos seguidores, né? Quando a gente tem um cunho religioso, isso inflama. Quando a gente fala no nome de Deus, isso inflama. Você passa até... A gente não, né? Mas em geral a população tem empatia. Pô, essa pessoa está falando tanto de Deus, né? Deve ser realmente, assim, um chamado divino, uma coisa. A gente tem essa atribuição. Por viver numa sociedade cristã, acredito nisso, né, Poliana? Fortemente. Mas aí, qual o rolê da fertilidade? No livro, eles trabalham com um conceito de infertilidade, mas a gente tem outro em biologia que eu acho que se adequaria mais, que é esterilidade. Quando a pessoa é estéril, acho que a gente tem até um slide disso aí, né, Poliana? Veja. Sim. A infertilidade, a gente tem algum distúrbio. Normalmente, não é que a pessoa não possa ter filho nunca. Ou um distúrbio no útero, no ovário, nesse caso do homem, no testículo. Ele até pode ter filho em algum momento, mas nesse momento ele não está conseguindo. Estéril não produz gameta. Então, o estéril não vai fazer filho. Eu diria que, nesse caso, em Gilead, hoje, eu falaria em esterilidade. Esterilidade, eu acho que os comandantes também, ninguém faz filho, tá o médico pegando uma galera, eu também acho que, assim, a galera tá se pegando no off, tá tipo os homo sapiens com os neandertais, não bota isso na redação, tá, gente? Poliana não aprova. Mas, exatamente, assim, a característica, a gente fala em fertilidade, mas a gente já pode trazer de esterilidade, porque a pessoa tentou e realmente não conseguiu, né? Nesse caso, é porque o livro não vai abordar biologicamente qual é o motivo, assim. Até porque ela não é bióloga, né? E também vai ficar explicando. Não, a pessoa foi ao médico e fez um exame. Gente, o que é isso? Tem que ter uma história, né? Então, não explica. Então, sobretudo, ela queria mesmo descredibilizar a situação, né? Assim, ela queria falar que a infertilidade é uma narrativa construída, que não é a verdade, né? Então, se ela usa o termo correto, de repente, traria algum ar de verdade, né? Não, e é isso, assim, acho que não existe a preocupação de se explicar. Quando a gente... Eu diria que sim, porque ela traz... Eu usaria infertilidade porque eu acho que é a palavra que ela usa no livro. Eu não usaria esterilidade. Mas eu estou falando para vocês porque realmente vocês podem usar os termos e até brincar com eles na redação. E pode usar, sobretudo, falando que não foi uma escolha aleatória, gente. Talvez vocês não pesquisem, ou vocês não tenham tido aula de português com professores que se dedicam a pesquisar a intencionalidade discursiva, mas a gente não faz escolhas aleatórias. Assim. Se eu mando para a Joana uma mensagem chamando ela de linda, e em seguida eu peço um favor, não é uma escolha aleatória, entende? Eu precisava elogiá-la. Para quê? Porque elogiando a Joana, de repente eu sou, sei lá, chefe dela, não é o caso, tá? Mas de repente sou chefe dela, elogiando ela vai se sentir mais acolhida, mais abraçada, ou menos escravizada, que provavelmente é o que eu vou fazer. Vou pedir um favor que eu não deveria, num lugar que eu não deveria pedir, que é o WhatsApp. Mas, chamando ela de linda, eu trato ela com proximidade. Então, quando ela chama a infertilidade, que de repente ela até sabia, cujo nome seria correto esterilidade. Mas quando ela chama de infertilidade, ela quer falar como a sociedade e o senso comum chamaria. Não é uma escolha aleatória, não é escolha aleatória em linguagem, assim. Ela não escolheu, eu acho esse nome aqui, eu acho que é bom. Não é só isso, não é só achar que é bom. Para além do livro ser dela, ela escrever como ela quiser, né? Tem um motivo, tem sempre um motivo por trás. Então, vocês podem usar isso, Madu, creio eu, assim. Não, hoje, só para pontuar, e quem for ver aula online, hoje a Poliana é minha chefe, sim, tá, gente? Só para
Me chamou, mandou assim, exatamente assim no WhatsApp. Oi, linda! Será que você poderia dar uma aula, assim, num dia que você quiser? Fez sim, usou dessa Olha dica. aí, Olha, viu? Poliana, peguei aqui rapidamente, Análise notei de aqui, discurso ó. na raiz, viu? É isso. Depois que a gente aprende, a gente fica neurótico, entendeu? É igual agora, hoje em dia, eu tô pegada no... Com todo respeito, nunca vem respeito em seguida. O desculpa te falar uma coisa, nunca é desculpa. A pessoa só quer falar mesmo e jogar na sua cara. Mas, enfim, esse é papo para uma outra aula, porque pode ser uma aula do Condaia também. Tia Lídia, lá no livro, né? Depois dessa praga divina ser lançada aos humanos devido à poluição ambiental, que os homens poluíram, e as escolhas insustentáveis, olha essa palavra, uma escolha insustentável, ou seja, não dava para continuar com os Estados Unidos. Por isso o golpe é dado. Né? É um discurso que a gente viu há poucos anos no Brasil, né? Na aula com o Vilguinho, ele falou muito disso, né? De não dá para continuar como está, o Brasil acabou, né? Uma coisa bem, bem extrema, tá? Tia Lídia afirma nesse sentido. E, gente, botei afirma 2 vezes, olha que louca, Joana. Tia Lídia afirma nesse sentido, afirma que, enfim, tia Lídia afirma que tudo eles transformam em uma bagunça. Enchem o ar com substâncias químicas, radiação e veneno. Então, Deus acabou incitando uma praga especial, a praga da infertilidade. Madu, então, respondendo sua pergunta lá inicial, Joaninha deu a justificativa biológica, mas a justificativa de tia Lídia no livro é esta aqui, tá? E essa que você pode usar, ou você pode usar a biológica, não tem problema nenhum, mas no livro, tia Lídia, para convencer as aias, diz isso, né? Para convencer as aias, para entrar com discurso religioso, que era o que ela precisava, enfiar Deus na cabeça delas, né? E que Deus só ia as salvar se elas fizessem, se elas aceitassem aquelas condições em que elas estavam submetidas, tá? E Yasmin disse que é para reforçar. Yasmin, você está usando o meu discurso contra mim. O que é isso, gente? Isso é uma aula ou eu estou sendo o quê? Destruída. Tô brincando. Vamos. Então, a gente tem as laranjas. Né? Para quem não viu a série, essa na esquerda aqui é a Offred. Na esquerda, gente, eu sou péssima. Na direita, desculpa. A Offred e na esquerda é Otheglen, tá? Lá na série. Mas o que nos interessa é a imagem da laranja. Né? A laranja no livro é o símbolo da agricultura orgânica de Gilead. Joana, por que Gilead, mas qualquer outro estado, se orgulharia da agricultura orgânica? Porque, gente, morreu tudo. Não tem absolutamente nada. Mas, se bem que fruta nos Estados Unidos, mas esse é da nossa época, ó, DOC, Orange County. Então, tem bastante laranja, mas nos Estados Unidos tem um negócio com laranja meio... Tem Orange County, um monte de estados. Mas não tinha nada. Não tinha fruta nenhuma, o que já era ruim ficou pior, porque, né, fruta não é uma grande coisa, assim, né? Numa coisa temperada, que é os Estados Unidos, né? De clima temperado, mas passa a ter uma planta, né? Uma fruta bonita, assim, né? Você vê que não tá assim, que laranja colorida. Não é um grande orgulho, é isso aí, Carol, não é um grande orgulho, mas não tem pesticida, é orgânica, tem sempre, mas aí eu não no livro, né, na série tem muito isso, de tipo ir no mercado e não ter nada, não ter muita coisa, de ser amigo do açougueiro para guardar um pedaço de carne, porque o Fred, né, ele é um bambambam, então, pô, vamos deixar a melhor parte da carne para ele, quando tem. Então, e no livro, eles vão tratar isso, né? Que, tipo, tem menos carne até de porco, de boi, de tudo. Então, ter uma laranja plantada e colhida, orgânica, que é sem agrotóxico, caraca! Isso é tipo assim, nós conseguimos. Isso eu acho que tá estampado ali no mercado para todo mundo ver, tanto as aias quanto as que usam cinza. Esqueci como é que chama no livro agora, Poliana, as que usam cinza. Martas, isso. Então, está estampado ali para todo mundo ver que, apesar de... Ai, que coisa horrível. Apesar de sofrerem esses abusos, apesar de estarem escravizadas, aí, ó. Isso daqui está mostrando, nós estamos conseguindo. Olha as crianças nascendo. Olha os bebês. E as mulheres que têm o bebê, anda na rua, faz aqueles, né? Vai para casa, olha o bebê. Então, assim, eles querem mostrar que está dando certo.
do jeito deles, né? Claro, se sair dessa construção social, né? De que cada um tem seu papel, aí não vamos, é melhor não ter laranja mesmo, vamos ter laranja só dentro dessa construção social. Você quer falar mais alguma coisa da laranja? Não, era só isso mesmo, e que, enfim, chegar na casa, né, com uma saca de laranja, e aí vai falar blessed be the fruit, né, que bendito seja o fruto, e a outra pessoa responde que o Senhor possa abrir, né, e aí o fruto, essa metáfora maravilhosa. Abrir o quê, né, minha grande Maravilhosa, amiga? para o fruto que é isso, né, para o fruto laranja, ou qualquer outro, ou para o fruto a criança, né? Assim, que o Senhor possa fazer com que essa criança nasça, né? Yasmin, a ostentação que é parecer com meia dúzia de laranjas, exatamente. Fora que a Aya tem essa coisa de ela pode ir até o mercado comprar, né? A Marta não pode. Então, é a Aya quem dita também essa compra, quem traz essa alegria, né? Dois frutos, o fruto laranja e o fruto bebê. A Marta não faz nada, a Marta corta a laranja para a Aya comer. É isso, né? Enfim, Ó, equilíbrios ecológicos, isso aí é profundo para mim. caramba, chegou, Poliana, chegou um momento assim É a meio. distopia, só que é Agora real. chegou. Cara, então, assim, possibilidades que acho que o livro aborda dentro de desequilíbrios ecológicos, ambientais. É, primeiro de tudo, tá? Poluição é qualquer alteração físico-química do ambiente. Então, você liberar gás carbônico, sei lá, petróleo no mar, tudo que se tiver uma alteração físico-química, a gente chama de poluição. Isso é uma causa ambiental. O livro ele trabalha uma consequência, um impacto ambiental, que é a infertilidade, beleza? Agora, aqui eu vou pensar nas possíveis causas que a gente vai ter para isso ter acontecido, porque ele não vai falar exatamente o que rolou. Por exemplo, a gente trabalha bastante com mudança climática. Quando a gente fala principalmente de ecofascismo, me vem na hora mudança climática, que é aquecimento global, que é a intensificação do efeito estufa, que é natural, que é o aumento de gás carbônico, e por isso que a gente vai chamar de antropoceno, porque a gente aumenta em mais de 40% a quantidade de gás carbônico que a gente tem na atmosfera. Então, vai ficando mais quente mesmo. Os CFCs, que são os clorofluorcarbonados, que fazem a rarefação da camada de ozônio, e ele trouxe camada de ozônio também, foi, né, pelo cara que ajudou a cunhar, né, esse termo que é o antropoceno. E a gente tem as chuvas ácidas, a gente também não sabe se estava tudo com chuva ácida, e eles só recuperaram uma região e conseguiram facilmente plantar laranja. Porque é isso, nossa, não planta nada, mas às vezes com uma pequena mudança ambiental, perde-se uma indústria, né? A gente modifica ali o pH do solo com manejo rápido, às vezes poderia. Mas eu estou aqui, gente, no mundo das ideias, da imaginação, tá? Não trabalhamos isso. E aí vem as paradas aquáticas, que eu acho que pode ter sido o maior impulsionador. A gente tem eutrofização, que aí eu vou dar uma característica regional. Eu não sei se vale isso na redação também, para a gente trazer esses desequilíbrios em Rio de Janeiro, né? Já que a UERJ é um vestibular estadual. Maré Negra, que é derramamento de petróleo, e a magnificação trófica, que eu acho que esse aí pega muito para gente. Tu passa aí que eu vou botar duas coisinhas só. O que a gente tem? Ela ficou pequenininha, poderia ter aumentado. O que a gente tem na eutrofização, tá? A gente pode ter dois momentos aqui. A gente tem um aumento de nutrientes que vem de esgoto, fertilizante, ou até de maneira natural, com o fenômeno de ressurgência. O que é ressurgência? Vem uma corrente fria da água, né? Então, normalmente de águas mais profundas. Isso já caiu na UERJ, tá? Tanto em exame discursivo quanto em exame de qualificação. Que a gente tem uma relação de temperatura com quantidade de gases ou nutrientes dissolvidos. Quanto menor a temperatura, ou seja, mais fria, maior a concentração de nutrientes. Então, quando eu tenho uma corrente fria que está lá embaixo, né? Porque a água mais fria ela vai ficando mais lá para baixo, mais pesada, ela sobe, ela leva esses nutrientes que a gente tem ali no fundo, numa região um pouco mais profunda do mar. Então, é um tipo de eutrofização, de aumento de nutrientes naturais, tá bom? O que a gente tem aqui? A gente pode ter um crescimento tanto de bactérias aeróbias quanto de algas. E aí, no fim das contas, o que a gente tem? Uma baixa oxigenação da água, tá bom? Ou porque eu gastei todo esse oxigênio, no caso das bactérias aeróbias,
ou nas algas, porque eu impedi a passagem de luz, a água ficou turva e a gente vai deixar de fazer fotossíntese. E, no fim das contas, a gente tem o aumento de bactérias anaeróbias. Tamiris colocou no chat. Acho que também é legal associar a biologia na metáfora da laranja com a sucessão ecológica. As árvores frutíferas seriam um último estágio de recuperação daquele ambiente, logo significando a efetividade daquele modelo ditatorial. Achei que arrasou demais. Demais. Pegou muito bem. Porque quando a gente vê uma árvore frutífera, mas aí eu vou dar agora o parâmetro biológico, né? Aquela. Entretanto, não necessariamente a laranja é o último ponto. E como a gente vê uma árvore grandona, a gente acha que, nossa, uau. Mas dependendo do ambiente, a laranja pode ser uma espécie ali do meio, né? Da comunidade cereal, que é um meio de colonização. O clímax é onde a gente observa a maior quantidade de nichos, a maior biomassa de todos os seres vivos, claro, dependendo do clima e do relevo do local também, tá, gente? Cada ambiente vai ter uma comunidade de clímax diferente. E a gente também vai ter uma interação, além desses nichos de biomassa, maior em biodiversidade. Então, ter uma laranja, para eles, é o último estágio de sucessão ecológica, porque é isso, eu estou pensando na recuperação. Dorme não, Poliana, calma. E aí a gente tem esse. Mas é isso. Na metáfora, a laranja é o ápice. A laranja é tipo assim, nossa, conseguimos. A laranja fazer filho, no caso, né? Quando a gente pensa em eutrofização, mostra aí, Poliana. Nojeira, ó. A gente tem, ó, mortandade de peixe muito grande. Tá vendo essas alguinhas verdinhas boiando? Elas impedem a passagem de luz. Então, acaba tendo menos fotossíntese e, realmente, a água ela fica com muito menos oxigênio. Então, reduzindo a oxigenação daquele cheiro de fedorento, que é a bactéria sulfurosa, liberando, né? O ovo podre, ele tem muito enxofre também. Só para vocês entenderem o cheiro, né? O cheiro de podre, ele vem relacionando a esse enxofre. Mas eu não acho que essa seja a grande poluição que é retratada no livro. Se eu tivesse que falar algo, eu falaria em magnificação trófica. Você pode passar, por gentileza, Polly? Ih, não foi? Acho que é o próximo. Aí. Magnificação trófica é quando a gente tem acúmulo de algum poluente na cadeia alimentar. Por isso que a magnificação vai aumentando, trófica de cadeia alimentar. Trófos vem de alimento mesmo, de comer. Então, quando a gente vai acumulando nos seres vivos, a gente vai ver que quanto maior o nível trófico, maior a quantidade que eu tenho de poluente. E aí, você percebe que esse poluente ele pode não estar participando da biodiversidade ou reduzindo a biodiversidade nos níveis tróficos inferiores, mas nos seres humanos ele causou um problema, que nesse caso é a infertilidade. Normalmente, para rolar a magnificação trófica, esse poluente ele precisa acumular no corpo, por isso que a gente até usa bioacumulação. E aí, esse acúmulo, que é normalmente algo que não pode ser metabolizado. Metal pesado é o the must para isso. Então, qualquer poluente agrotóxico com metal pesado que não tem metabolização acumula no corpo. E aí pode ter magnificação trófica. O mercúrio, por exemplo, que a gente usa para fazer, né, extração de ouro e tudo mais, ele é extremamente acumulador. E ele fica sempre... Gente, acumula sempre em tecido adiposo, tá? É sempre em gordura. Então, envenenamento de um rio, de uma população. A gente tem populações tradicionais super envenenadas com mercúrio por conta da mineração de ouro aqui no Brasil. Então, trazendo uma coisa mais regional para a gente. Passa aí, Polly. Porque isso daqui é uma ideia, né? Quando eles falaram muito, e a gente sabe que é Estados Unidos, né, que a gente está falando desse rolê, eu penso muito na Rachel Carson. Em 1962, ela escreveu um livro chamado Primavera Silenciosa, e que ele já alertava, em 62, do perigo do DDT. E provavelmente a Atwood sabia dessa história, porque esse livro ele tem muita fama nos Estados Unidos. Ele é muito inflado. Hoje em dia, quem estuda biologia, quem estuda natureza, estuda muito sobre ele. Todo mundo já ouviu falar sobre ele. E o que a Rachel Carson, assim, ela foi contra todo mundo e escreveu um livro falando mal do maior pesticida utilizado pelos Estados Unidos, que era o DDT. E o que o DDT fazia? Essa daí é a águia americana, ave símbolo dos Estados Unidos.
E simplesmente o acúmulo na cadeia alimentar do DDT, que era o pesticida mais utilizado, que não matava a planta e matava os bichinhos que parasitavam, né? Que, nesse caso, que eram a praga da planta, ele impedia a deposição de cálcio na casca do ovo da águia americana. Então, o ovo nascia mole. Quando a fêmea botava o ovo, ele era mole, o animal não se desenvolvia. Então, a águia americana sumiu da natureza. Sumiu por um problema reprodutivo. Ela não conseguia mais se reproduzir. A gente não, né? Eu não sou estadunidense, pelo amor de Deus. Mas a galera teve, pelo amor de Deus, né? Vamos, né? Graças a Deus, sou brasileira e latina. Caxiense, para ser mais específico. Tem que ter, né, Poliana? Que eu acho que esse carisma, só quem é caxiense tem. Eu, Pocahontas, Bruna Marquezine, entendeu? Todo mundo tem esse DNA. Cara, isso aí, DNA do caxiense, ele é diferente. Então, o que rolou? Eles tiraram, né, pegaram algumas águias americanas e colocaram para se reproduzir em cativeiro para a gente conseguir levar essa população de volta. Então, eu acho que não é possível que as coisas sejam, sabe? Nos Estados Unidos, a gente está falando de uma poluição nuclear, da água, de tudo. Eu tive a águia americana, que é um exemplo de reprodução, de uma infertilidade, de acúmulo de um pesticida. E aí a gente tem a laranja, que é orgânica. E é uma ave que, se eu não me engano, é uma representação de soberania, né? Porque é uma ave gigantesca, né? É a soberania dos Estados Unidos sobre todos, né? A ave tampa todo o resto, né? Que ela é muito grande, ela é o predador topo de cadeia alimentar. Então, eu não acho, Poliana, eu estou sendo leviana com teus alunos, eu não acho que isso foi um ponto dado sem um nó. Eu não consigo, assim, eu penso que tem muitas coisas semelhantes na história. E beleza, gente, não temos, aqui DDT, ele vai ser realmente muito menos utilizado. Quando ela publicou esse livro, tadinha, a mulher morreu mal, tá, gente, de câncer, inclusive, mas não teve nada a ver com DDT, mas ela morreu sem que pudesse ser proibido o DDT ainda. Demorou um tempo. Foi tipo assim, sofreu ataques na academia, porque como é que ela pode estar publicando um negócio disso? É por isso que a gente está conseguindo plantar coisas. Sim, acho que vem nessa mesma ideia que a gente tem aqui no Brasil também de uso de agrotóxico, né? Aí, acho que você pode passar, Poli, que eu tinha colocado alguns riscos de agrotóxico aqui, tá? Isso é uma notícia mesmo, a gente sabe hoje que alguns organoclorados, eles causam puberdade precoces em bebês, tá vendo? Uma ideia reprodutiva também. Nesse caso, meninas com menos de 2 anos com crescimento de seios. Juro, Poli, isso acontece. E são muitas comunidades que são, normalmente aquele agrotóxico, né, ele vem, passa no aviãozinho. Então, a população ela sofre uma chuva de agrotóxico, para quem está trabalhando na lavoura e quem também está no entorno. Então, aí a gente tem uma atuação do agrotóxico como um disruptor endócrino para a puberdade precoce, tá bom? Isso, eu estou dando para vocês uma correlação. Eu ainda não saiu o estudo que vai indicar essa casualidade, beleza? Então, não é causal, mas é correlacionado. E a gente tem um outro risco também, Poli, se você quiser passar, que esse a gente já tem bem definido, que é alguns organofosforados, aí é outro, né, agrotóxico, eles são disruptores de acetilcolinesterase. Quando a gente tem uma junção neuromuscular, o músculo ele libera, né? Na verdade, o tecido nervoso libera ali no músculo a acetilcolina, para que a gente consiga liberar cálcio e fazer a contração muscular. Quando a gente tem esse organofosforado, ele bloqueia essa acetilcolinesterase e ele impede, né, a recaptura. E aí a gente fica colocando só acetilcolina. Principal sintoma de quem mora próximo a lavouras que tem o uso de organofosforado, bradicardia e hipotensão. E alguns possíveis óbitos. E, gente, eu não estou colocando aumento de câncer, tá bom? A gente sabe que isso acontece. Câncer principalmente em glândulas, tireoide, ovário, testículo. A gente já sabe disso. Estou trazendo dois exemplos pontuais, tá bom? E eu vou mandar também 2 textos para vocês do governo falando sobre
quando a gente tem alguma intoxicação por agrotóxico, tá? Dito isso, já que se tiver algum tema ambiental na redação, e se você quiser trazer alguma coisa ambiental, eu usaria algumas coisas. E uma delas é tudo regional que a gente tem, por exemplo, Lagoa Rodrigo de Freitas com os peixes mortinhos ali do lado. Gente, eutrofização, porque tem esgoto pra caramba. A gente está sofrendo isso agora, essa semana. Já começou a ficar com um odor muito forte, já está passando no jornal. Talvez daqui a algumas semanas morram se ninguém fizer nada rápido. Que é oxigenar. Eles botam para bater a água, para dar uma oxigenada dos peixes ficarem vivos. E a gente teve aqui no Brasil, no Rio de Rio de Janeiro, aquela contaminação maravilhosa por geosmina, que falaram que era geosmina e depois viram que era o quê? Cocô. Então, assim, um beijo para a SEDAI no Rio de Janeiro. Mas era melhor a SEDAI do que Águas do Rio. Mas isso é depois outra história, tá? Uma coisa assim, não vou falar mal de nada aqui, não. Pelo menos aqui tem luz, para pensar. Mirela é a paulista, não é, Mirela? Ih, ficou sem Você tá luz. aí, Mirela? Você tá com luz, Mirela? Tá, né? Tá, né? Tá aqui, tá com luz. Cadê? Olha, Mirela tá entre nós? Não, a Mirela já foi. já foi, acabou, faltou luz também. Coitada. Mas, gente, é isso que a gente tem, né? E aí, por último, que eu usaria, ela tá sem, sou prima dela. Mentira. Mentira, Gabi. E a gente tá gastando aqui, olha. Não foi Ela chamando. realmente tá sem luz, tadinha, gente. Há quantos dias? Gente. Coitada. Tá. Ai, gente, que tristeza. Tá vendo? Não reclama da água do Rio. Mirela, Pelo menos você tá com água. Você vai ver Mirela, essa aula como você gravada? assistir essa aula, beijo. Mirela? Somos todos Mirela. A luz vai e volta, gente, coitada. Deus me livre. Forças. Bom, pelo menos, sabe que eu, assim, lá é mais fresquinho, né? Então, tá calor. Você aqui, minha filha. Se não limpar. Fez um calor hoje aqui, vocês não estão entendendo. Não, eu fui trabalhar assim, não sei por quê. Eu tô aqui, isso aqui tá transpiração, entendeu? O mais engraçado, não sei vocês, onde vocês estudam, mas os ares, eles não estão aguentando. Então começa, a gente está nesse momento do ano, que os ares começam a se manifestar. Então tem ar que cospe gelo, tem ar que cospe uma cachoeira d'água, eles começam a reagir de formas distintas. Do nada, no meio da aula, gelo. Cara, mas eu sabia que o ar-condicionado piora essa questão aquecida da cidade, né, por conta da urbanização, porque ele joga aquele ar todo quente para fora, então ele esquenta ainda mais do lado de fora. Sim. Então você meio que vai piorando. Quanto mais ar-condicionados você tem, ares condicionados, não sei nem fazer, olha isso, Poliana, desculpa. É isso. Mas quanto mais você tem desses aparelhos, mais quente a cidade fica. Então, assim, você vai piorando a situação. O que eu usaria? Não tem. O ERJ não tem isso, eu sei. Mas se tu quiser botar alguma coisa ambiental, se tu quiser, não tem que ter solução, né? Mas, gente, até se cair no Enem, tá? E fica aí para vocês. A Agenda 2030, ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. A gente pensou em 17 eixos, cada eixo tem os objetivos, né, globais e também regionais. Então, a gente tem o do Brasil aqui, os objetivos, e a gente, dentro desses 17 eixos, pensa numa melhoria total, que é o desenvolvimento sustentável. O que é a sustentabilidade? A gente falou lá no começo. Eu tenho que unir o econômico, o social e também o ambiental. Então, aí a gente vai pensar em econômico, social e ambiental. Então, tem educação de qualidade, mas também tem fome zero. E também tem vida debaixo d'água, para preservar a tartaruga. Aqui no Rio de Janeiro, a gente, beleza, não vamos usar mais canudo. Então, são pequenas coisas, aí é ecochato, né? Ah, beleza, não vou usar mais canudo. Gente, desculpa, ninguém gosta de tomar milkshake com canudo de papel. Ninguém. Agora vai vir verão? Quem ninguém? Mas, pô, são pequenas coisas, pequenos atos que a gente vai ali melhorando ou não. Estou falando que a gente vai virar Gilead, né? Daqui a pouco mudou para canudo de papel, nossa, alguma coisa ambiental maravilhosa. Mas são movimentos que a gente tem de pequenas mudanças ali para tentar melhorar de alguma forma. Eu sei que o ERJ não precisa disso, que não tem nada disso, mas também é mais
Mas uma coisa que a gente tem, assim, no livro não vai abordar essa questão ambiental tão a fundo, até porque não é o objetivo, como a Poliana já falou, é falar sobre a pauta feminista, é falar de como as mulheres elas estão escravizadas sexualmente, também para trabalho, né? Com as martas, com as aias, mas ambientalmente a gente também está tentando, assim, de alguma forma, em alguns lugares, eu odeio essa palavra, tá? Melhorar algumas coisas, porque não existe melhorar. Ele me perguntou como é que essa fiscalização é feita, que até hoje, só achei canudo de papel em fast food famoso. Ela não é feita, Yasmin. Não é feita, assim. Você tem que seguir a regra. E caso bata uma fiscalização, é igual escola, né? A gente tem que lançar a nota. Se você está aprovado, se está aprovado, se está reprovado, está reprovado. Bate fiscalização sempre? Não, mas caso bata, tem de estar tudo lá, publicado, postado, como manda o figurino. E se não tiver, é chamado o professor, ele tem que ir lá nas férias, seja lá quando for, para poder reavaliar e poder ver o porquê que ele errou, provavelmente vai ser demitido também, enfim, por conta desse erro, né? Agora, sempre é? Não, nunca é fiscalizado. Você já teve uma escola fiscalizada, Joana? Raramente é, na maioria das vezes as escolas devem subordinar o governo, imagino eu. Que isso, Poliana? Escola suborna o governo? Poxa, e aí a gente não sabe, né? Assim, nunca aconteceu, mas são regras que a gente tem que cumprir. O que eu imagino? Os fast foods mais famosos, né? Sei lá, tá falando de McDonald's. O McDonald's vai fazer isso, o Bob's vai fazer isso, porque ele é o primeiro grande vilão. Ele vai ser o primeiro a ser. Se alguém que vai ser fiscalizado, vai ser é o McDonald's, né? Igual o Hortifruti, por exemplo. O Hortifruti do nome Hortifruti, né? Aqui no Rio é a rede mais famosa de hortifruti que a gente tem. Os outros hortifrutis são menos procurados, porque quando você vai multar, você multa todos os hortifrutis do Rio de Janeiro, é dinheiro saindo pelas tampas, né? Quer dizer que os outros não possam ser fiscalizados? Eles podem, só que na maioria das vezes eles não são. E aí o podrão aqui da minha esquina vai usar canudo de plástico? Vai. É tudo, da sacola, meu mercado Isso! da sacola e o hambúrguer vem no isopor. E vambora. Adoro. O que eu vou falar mal? Não, me dá sacola que eu uso aqui na minha casa. Gente, a professora de biologia acaba. Gente, não quero ser ecochata. No final, usem sacolas, usem canudo de plástico. É assim. E aí, gente? A gente acabou deixando para o final aqui, mas só para vocês terem uma ideia, para quem não assistiu nem o filme, nem viu a série, essa é a imagem mais ou menos da colônia, né? Quando se mostra a colônia no livro, quando fala das colônias, é um pouco esse lugar que Joana pode falar muito melhor que eu, né? Olha essa vegetação, essa não vegetação, igual não, mulheres, é a não vegetação, né? Que tá tudo meio que cor que é essa, gente? A cor da morte, né? Esses dias o moço que trabalha aqui comigo lavou um bichinho de pelúcia meu, que era marrom. Ele ficou dessa cor aí. Vou mostrar pra vocês. Ele ficou da cor da morte aqui. É a cor da morte. Ele morreu. O bichinho, né? Para as colônias. Quando eu olhei, eu falei, gente, ele ficou da cor. Ele tá morto. Ele morreu literalmente. Ele era um macaco, só para vocês entenderem, né? Da FON, muito velho, claro. Não tô chateado com a moça, não, tá? Eu gargalhei horror. E ele agora morreu, porque ele tá da cor desse solo. Morreu, não, foi para as colônias, cara. Ele foi para as colônias. Porque é isso, ele sofreu radiação. E brevemente ele vai se esvair. Ele tá mole, sabe? Não sei se foi a água quente da máquina de lavar, que eu botei para lavar todos os brinquedos do meu cachorro, e aí ele foi no mesmo pacote, coitado do bicho. E aí ele tá infértil, é isso. Se é que ele já foi um dia, ele tá infértil agora. E também tem uma parada, aí assim, eu vi a série, né? Que ir para as colônias é tipo assim, o final, ó, ou tu tem que fazer tudo isso, ou você vai. É a metáfora da morte, né? Você exatamente. Contra a morte. Até uma metáfora assim, de céu e inferno, pela essa questão bíblica, né? Claro. Se você não fizer tudo certo, cumprir o seu papel, você vai para a colônia, que a colônia é um inferno, a colônia é o pior, é onde você vai sofrer, porque você sofre, porque tem isso, né? No inferno você sofre fisicamente, e na colônia também, porque você tem que trabalhar, porque é para lidar com radiação, porque são em áreas que a gente não sabe, mas não sabe muito bem o que é, mas
E não à toa é simbólico, né? Você manda para lá quem? Mulheres inférteis, que não vão servir de nada. Você manda para lá traidoras de gênero, que são mulheres lésbicas, né? Você manda para lá feministas, porque quer se acabar com essa raça, vamos chamar assim, como as pessoas chamam, né? Esse grupo, esse coletivo indesejado, as feministas. Então você manda todas elas para lá, elas vão trabalhar para quê? Para tentar conter essa radiação e nesse meio desse trabalho elas vão morrer. Né? Então, você é enviado para morrer. Algumas escolheram isso, né? Entre isso e Seaia, optaram por isso, por escolha, quase que dos males o menor, uma coisa meio assim, tipo um campo de concentração. Caraca, Isso aí, Carol, é essa comparação que eu acho bacana fazer. Larissa trouxe aí, deixa eu ler, peraí, Larissa. O céu para o livro seria a condição de vida que eles impõem mesmo? A chance de Seaia ser melhor que a colônia? Eu penso que sim, você não acha? Eu penso que sim, porque na verdade o céu é esse lugar da fertilidade, da laranja, né? É o que Gilead está proporcionando, né? Assim, Gilead é o céu. que céu deturpado. Pois é, Gilead é o céu. E o inferno, acho que Joana colocou muito bem. Joana, nossa cristã de Caxias, Nossa, é a colônia. uma mulher ungida. Gente, olha só, já são as 9, eu e Joana estamos aí desde cedo, mas se alguém tiver alguma pergunta para fazer, seja de biologia ou de redação, a hora é agora. Faz aí, para a gente poder responder. E se também não quiser fazer agora, quiser fazer depois porque está cansada, pode me mandar mensagem no Instagram, eu prometo que eu respondo. Qual que é, Joana, o arroba? Vou escrever aqui. E se quiser fazer aula de biologia comigo também, olha aí. Vem que vem. Tem alguém que tenta medicina, gente? Tem alguém que está aqui? Que é isso, né? Vocês normalmente se dedicam mais do que os outros. Nada contra os outros, tá? Não fiz medicina, nem queria. Nossa diva da biologia, exatamente. Biologia só cai para o quê? Medicina, mais o quê, Joana? Farmácia, nutrição, psicologia. Só que psicologia é peso 2, sabia? Sim, é específica. É específica no peso 1. O 20. peso 2 é história. Sim. Antes era língua estrangeira, né? Seria a possibilidade que eu passaria. Quando entra a biologia, e apesar de eu saber pteridófitas e briófitas, eu não sei nada, na verdade. Eu jamais passaria hoje em dia para psicologia, assim. Na verdade, minha única chance, gente, é direito, né? Modéstia Bart é a minha específica, né? 2, redação e português. E aí tem história que eu me saio bem até dentro do limite. Eu acho que eu passaria para direito. Agora, realmente, a pergunta mesma, só a que eu passei, que foi a letra. A pergunta é: você faria outra graduação? Não, eu não faria mais nada, gente. Inclusive, antes de começar tudo isso, eu e Joana, a gente estava aqui falando sobre isso, que a gente nunca mais pretende estudar um dado sobre a gente. Eu desejo muito que vocês estudem. Que vocês passem sobre aquilo. Hoje eu estava na UERJ, há 1 hora eu vim da UERJ, eu moro na rua da UERJ, só a título de curiosidade, tá? Quando vocês estiverem lá, vocês podem me visitar, tomar um sorvete, enfim, qualquer coisa parecida. Eu demorei 30 minutos para vir da UERJ para cá de carro, por quê? Porque hoje é dia de Flamengo. Obrigada, Flamengo, eu sou flamenguista, porém, o Flamengo me fez ficar 30 minutos no carro, teve uma briga no meio do caminho, eu tive que mudar a rota da minha rua. Então, eu dei a volta na Tijuca para poder estar aqui. Então, eu já cheguei reclamando para a Joana que eu fui na UERJ só apresentar um congresso. Assim. Na verdade, eu não tenho aula, não tenho mais nada. Eu só fui ali apresentar um congresso, durou um total de 15 minutos, assim, muito longo, né, a apresentação. No entanto, eu demorei mais tempo para voltar para casa do que para apresentar. Sejam bem-vindos à vida acadêmica. É isso. Nossa, gente, eu acredito tanto na educação. Mas, de novo, estava tendo trote no 7º andar. E aí você vê uma parte mais alegre, né? Uma faculdade mais animada, digamos assim. Não tinha nada pela juventude, vamos ser sinceros. Sim, sabe, eu acho que é uma vontade de viver muito grande. Então, participem do trote, claro, trotes decentes, né? A gente estava falando aqui sobre os nossos trotes. Trote na letras, a gente faz um sarau, gente. Eu sei que vocês não tentam letras, né? Mas nós somos bem legais. Não somos ecochatos, somos literachatos. Sarau. Amiga, bom. As pessoas recitam poesias. Amiga,
Esse é o Juliana, plot. não há a menor condição de eu ter entrar na faculdade e eu ficar vendo um sarau. Hoje também, hoje não, hoje eu até falei, nossa, que vamos escutar um Mas negócio você tem que diferente. pensar que a Letras é um curso. Alguém quer tentar Letras, gente, antes que eu comece a falar mal? Não, né? Que bom. A Letras é um curso de velho, né? Mentalmente velhos. Assim, eu tinha 16 anos quando eu entrei na UERJ, né? Mas eu era mentalmente velho, então eu tinha, digamos que uns 59 mentalmente, de leitura, assim, né? E você sai de lá com 90, né? Mentalmente. E é um curso velho, as pessoas, quando elas envelhecem e querem fazer outro curso, a Letras é uma saída, porque as pessoas gostam de ler. E aí as pessoas vão fazer o quê? Letras, elas gostam de ler. Então é um curso mais velho, de tias, tios, padres, freiras, temos tudo isso na Genial, Letras. genial. Medicina você vai encontrar uma freira? Provavelmente não sei uma que queira ser médico. Mas a gente, exatamente, eu vejo por esse lado aí, Yasmin. Além de, não só somos chatos, mas nós somos inclusivos. É uma faculdade bem, bem heterogênea, bem diversa. Em todos os sentidos. Então, você vê de tudo, assim. Você pode virar amigo da freira, do padre, que vão para lá para estudar latim, obviamente, né? Ou você pode ter 90 anos mentalmente, sem ter um negócio meio Benjamin Button, entendeu? Você dá uma envelhecida. Depois você renasce ou não sei. Gente, Larissa, não quero nem pensar na demora do trem ou do metrô. Aí, Larissa, Joana, é como você. Larissa, você tá na Baixada? Não. Não, você não mora na Baixada. Eu moro em São João. Mora sim, olha aí, Joana. Eu bem estudei lá em São João, em Santa Eu Maria. dei aula em São eu sei João onde também. Onde é que é aquela rua, Joana, do Elite? Do lado do Santa Maria, não Eu sei não como. sei, eu chegava lá, dava aula e ia embora, era assim que funcionava. Carol disse que tem uma amiga que faz letras grego. Carol, grego. O que falar sobre grego? É difícil pra caramba. É isso, latim é muito melhor do que grego. Muito melhor, infinitamente. Mas, enfim, se ninguém tem nenhuma dúvida, gente, beijo, boa noite. Muito obrigada. Queridos, foi um prazer conhecer Letras vocês. japonês, esse aí merece tudo. Letras Gente, japonês. tá na moda, né? Seu amigo. Tem letras coreano? Não, ainda não. Ainda não. Daqui a Mas pouco o o K-pop K-pop vai. chegando aí com força e vai ter, muito em breve, eu acho. Amigo, deve ter um monte. Vai, imagina, um monte de TCC, dissertação de. Dorama. De K-pop, Claro. drama, mangá.